Olá, meu nome é André Braz, sou consultor financeiro imobiliário. E hoje a gente volta a falar dos cuidados na aquisição de um imóvel na planta. A semana passada a gente falou sobre NCC, expliquei como funciona, como que a gente faz uma operação de travar o preço futuro. Foi isso um pouquinho superficial. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre hedge, que é o nome que se dá a travar o preço presente a valor futuro. Mas hoje vamos falar um pouco sobre o IGPM. O que acontece quando... Por que muda, de NCC para IGPM? Por que faz essa transição? Essa transição é em razão de que o INCC, como o próprio nome do índice diz, é Índice Nacional da Construção Civil. Quando o imóvel fica pronto, não existe mais construção, é um imóvel pronto. Então ele vai para o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Então a correção ela muda de posição. Aí alguém pergunta, mas qual que cobra mais, qual que é melhor, em qual que eu vou pagar mais correção? Na verdade, os dois são muito ali parecidos, eles ficam muito equilibrados, com diferença de alguns momentos. O INCC, nos meses de maio, de junho, ele tende a ser maior, porque é um momento onde existe a correção de salário, de toda a cadeia da construção civil, e isso acaba gerando o dissídio do salário acaba gerando um custo maior nesses meses para o INCC. Depois ele volta a cair, fica ali naquela média 0,35, 0,50. A média anual vai dar aí, dá em torno aí de 0,60. Tá? O IGPM, o momento que ele fica um pouco, normalmente, que ele sobe um pouco, é novembro, dezembro, janeiro, que é o índice geral de preço sobe em função da própria inflação, nesse período inflaciona um pouco mais. Tá? Isso em média. Tá? É óbvio que é imprevisível, pode acontecer 500 coisas no mercado econômico, na economia do país, que pode afetar positiva ou negativamente nos índices de correção. Tá? Mas dá para ter uma ideia, mesma coisa do NCC, entra lá no site da Fundação Getúlio Vargas e dá uma olhadinha no histórico, consegue ter uma ideia. Então o imóvel ficou pronto, passou para IGPM. Equivocadamente, muitas pessoas entendem que o imóvel ficou pronto com entrega de chaves. Perceba que imóvel pronto não é garantia de entrega de chaves. Garantia da entrega de chaves é o cumprimento dos compromissos assumidos, compromissos financeiros, as parcelas financeiras. Então você compra o imóvel, você se compromete a pagar de X maneira, e essa forma de pagamento, quando se conclui o pagamento, saiu o habite, aí há a possibilidade de entrega de chaves. Entendeu? Então, o imóvel pronto não é entrega de chaves. Também, o que caracteriza o imóvel pronto? O imóvel passa a ser considerado pronto a partir do momento que a Prefeitura Municipal daquele imóvel, onde está localizado aquele imóvel, emitiu o laudo de conclusão de obra, conhecido também como habite. O que é isso aí? É a Prefeitura falando, documentando, dizendo que aquele imóvel está pronto, dentro das regras do município, fiel ao projeto aprovado pela Prefeitura e está em condição de ser habitado. Tá? Isso é o que é o laudo de conclusão de obra da Prefeitura. Concluiu-se isso. Eu já posso financiar? Não. Depende, mas basicamente não. O imóvel está pronto, mas ele está dentro de uma matrícula única, também conhecido como matrícula mãe. Essa matrícula ela tem um número único, onde descreve lá todo o empreendimento, as unidades, ela tem que ser desdobrada. Quando desdobra essa matrícula, ela vai abrir uma matrícula para o apartamento X, para a casa X do condomínio, para o terreno, com um número específico para aquele imóvel. E aí começa a história daquele imóvel. A matrícula conta toda a história do imóvel. Aí começa a história daquele imóvel, que ele veio, desdobrado da matrícula X, que é a matrícula mãe, a matrícula primária,
e ele passou a ter aquele número e ele tem as características X. A partir daquele momento, você consegue financiar em qualquer banco. Tá? Alguns bancos, quando financiam uma obra, não são todos, ele já coloca isso, você já consegue financiar o imóvel logo no momento do habite-se. Então já aprova o crédito, já sai o contrato e ele vai registrar o contrato na fração ou concomitante à abertura da matrícula. Isso vai depender de uma instituição para outra. Algumas instituições, não. Sai a matrícula, saiu o habite-se, entrou com registro, implantou condomínio, averbou a matrícula, saiu aquela matrícula individualizada, bom, agora vamos fazer o financiamento. E normalmente você já entra com o crédito, já pede este crédito antecipado. Já pede esse crédito antes, quando você começa quando sai o habite, você já vai pedir o crédito. Se o banco tem condição de emitir contrato, ele tem a política, dentro da política dele, ele consegue emitir o contrato logo na emissão do habite, então aí já é possível aprovar o crédito antes. Imaginando lá que não aprovou no banco da obra, ou você não quer fazer naquele banco que financiou a obra. Então você tem ali que aguardar esta matrícula estar pronta e individualizada para poder solicitar para o novo banco uma avaliação de engenharia, onde o engenheiro do banco, a empresa que presta serviço de engenharia para o banco, vai lá e faz essa análise e determina o valor de mercado para o banco, e aí você consegue solicitar o financiamento, enfim, andar. O que acontece nesse meio de caminho? Você estava pagando INCC, você passou a IGPM. Na maioria dos contratos, 30 dias após o habite IGPM mais 1%. Então, o custo fica alto. A cada 100 mil, nós vamos falar em 3 meses, no mínimo aí em torno de R$5.000 de acréscimo no teu saldo para cada 100 mil. Se tu tem que financiar 300 mil, já são R$15.000 a mais. É um custo alto. Caminhos para sair disso, para não acontecer isso. Se você já assinou o contrato lá atrás, já comprou e não se atentou a isso, né, que após o habite é IGPM mais 1%, o melhor caminho é fazer no banco da obra e arcar. Não tem como. Já foi contratado, já foi pactuado desta forma. E aí você tem 3 meses após o habite para poder ter um contrato, senão, na maioria dos contratos, estou falando em aspecto geral, não estou dizendo que são 100%, tá? Tem a multa contratual pela falta de pagamento. Ou quando você senta para assinar o teu contrato, você vai adquirir, você vai lá na cláusula de término de obra e da obrigação do pagamento da parcela contratada que seria a parcela de financiamento, que ela tem data lá, normalmente é a mesma data do habite. E aí informa lá no contrato, ele está dizendo que após o habite, né, passa a cobrar IGPM mais 1%. Aí você tem que solicitar, se você não comprou ainda, uma alteração nesse contrato. Olha, eu concordo, eu quero comprar, me interessa o imóvel, mas eu quero comprar na condição de pós-habite IGPM. Ponto. Correção tem que ter, não tem como fugir da correção. Tá? Agora, você pode conseguir tirar 1%. Percebe que isso é da construtora aceitar a tua proposta ou não. Tá? O vendedor, o construtor pode falar assim, não, nesta condição eu não vendo. Porque ele também, se ele financia a obra lá pelo banco, quando sai o habite, ele passa a pagar também para o banco um juros maior, né, de 1% a mais, sobre o capital emprestado para a construção daquela obra. E também passa a ser corrigido por IGPM. Então, na verdade, o construtor está tirando o custo que ele está tendo, custo financeiro, e está compensando com você. Aí cabe o construtor aceitar ou não a sua proposta. Né? Caso não aceitar, não tem opção. Você precisa ir para um outro empreendimento, enfim, ou se preparar para aquela condição. O que é certo é que todos os imóveis dentro
do sistema de financiamento pós-obra, né, que você vai pagar durante a construção para o construtor um valor X, que é referente à tua entrada. Lá na frente ele vai ter essa compensação durante o período NCC e depois ele passa em GPM. Tá? Por outro lado, se o construtor aceitar, o que acontece também de alteração no contrato? 3 meses, você tem 3 meses para financiar o imóvel, quando você não coloca essa condição no contrato, para depois ele passar a te cobrar multa por atraso no pagamento da parcela, que tem a data de vencimento no momento do habite. Quando você altera isso para a matrícula, ele coloca também a multa a 30 dias após o vencimento da matrícula. Após a emissão da matrícula, desculpa. Então, após a emissão da matrícula, você tem 30 dias. Então, você precisa também, quando coloca esta condição para o incorporador, para o vendedor, estar também em condições, no momento em que sair a matrícula, já fazer o financiamento, porque dependendo do banco, você faz em 15 dias. Dependendo do banco, você leva 45, 60 dias. Se você escolher um banco que ele tem uma morosidade maior no processo, você vai pagar multa. Aí aquele custo que você imaginou que economizou, você aumentou ele na multa de 10% sobre o valor. Tá? Então, isso precisa ser avaliado, as condições, é aquilo que eu sempre falo, deveres e obrigações, direitos, né, que você tem versus deveres e obrigações. Então, você tem o direito de solicitar a alteração do contrato, o construtor vendedor tem o direito de aceitar ou não, e aceitando você tem o compromisso também antecipado de quitar aquela parcela de financiamento ou de fundo de garantia. Tá? Aí vem, às vezes, aquela pergunta, mas por que o consultor me cobra 1% a mais? Absurdo. Por aquilo que eu falei atrás, além do banco cobrar, né, vamos imaginar que esse construtor ele não tem um banco, ele não fez através de um financiamento bancário, ou ele já quitou o banco, ele não deve mais nada para o banco. Ele não tem essa cobrança de 1%, mas ele está te cobrando sobre o capital dele investido. Se você fosse fazer um financiamento direto com ele, né, às vezes acontece o que dentro do mercado chama de AF, né, que é a alienação fiduciária direta, com o construtor, você tem IGPM mais 1%, ou IPCA mais 1%, aí depende entre um construtor, um vendedor ou outro, escolhe lá o índice. Mas você vai ter sempre a correção mais 1%. Tá? Então, a dica de hoje é essa, se programa, se prepara, acompanha todo o processo no INCC, faz a operação de travamento para não chegar lá na frente, está muito alto. Se o empreendimento tem um banco que financia, procura fazer com o banco que financiou a obra, é o melhor caminho que tem. Tá? Na hipótese de não conseguir, de não ser aprovado, aí vamos buscar outro banco, na certeza que tem que aguardar aquela matrícula estar individualizada. É muito importante isso. O pessoal às vezes não entende o que é matrícula individualizada. Matrícula individualizada é a matrícula de abertura para aquela unidade. A partir daquele momento que saiu aquela matrícula, aquela identidade dela, a certidão de nascimento dela, ali vai ter não só os dados, como a sua certidão de nascimento tem, mas depois vai contar toda a história daquele imóvel, até o final dele, até ele deixar de existir. Enquanto ele existir, vai ter toda a história do imóvel, que saiu da matrícula X, que a construtora vendeu para fulano, que alienou ao banco X, que quitou, que vendeu para Beltrano, e assim vai. E por aí vai abrindo registro, averbação, você comprou, era solteiro, casou, vai lá, tem que averbar o casamento dentro dessa matrícula. Tudo vai ficar a história do imóvel, tudo que aconteceu com o imóvel e com as pessoas que adquiriram aquele bem vai ser naquela matrícula. A mesma coisa aconteceu com a matrícula mãe, ela vem contando toda a história do que foi todo o período, né, até o registro
do empreendimento, posteriormente o registro da implantação do condomínio, do habite e a individualização das unidades, tá bom? É isso daí, essa é a parte de documento, essa parte de correções que eu falei é desta forma. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, podem perguntar aqui pelo canal mesmo, ou podem entrar no blog, na fanpage, no LinkedIn, enfim, tem aí na descrição do vídeo os endereços. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito, inscreva-se, que tem muita coisa interessante, muito assunto ainda que a gente vai levantar sobre isso, sobre crédito, sobre mercado imobiliário. Se você já é inscrito, compartilhe com seus amigos, que quanto mais gente tiver essas informações, melhor é, tá bom? Foi um prazer, mais uma vez essa terça-feira estar com vocês. Na próxima terça-feira voltamos para falar um pouco mais sobre esses cuidados na aquisição de um bem na planta. Provavelmente vou levantar alguns assuntos a respeito de outras modalidades de financiamento de imóvel na planta. E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais nessas questões de correções e de modelos de financiamento. Tá bom? Meu nome é André Braz, sou consultor financeiro e imobiliário. Até mais.